Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Valéria Amorim, psicanalista e cientista comportamental com foco na saúde financeira. E você está no canal No Azul para Sempre. Já segue o nosso canal e já aciona aí o sininho para você receber em primeira mão vídeos para você saber como é que o comportamento financeiro pode te ajudar a ter mais saúde e paz financeira na sua vida. E você está no episódio 2. O que eu preciso fazer para parar de perder dinheiro e enriquecer, Val? Socorro! Às vezes a gente recebe umas perguntas e algumas ajudas, né? Pedido de socorro ali na nossa caixinha dos stories no Instagram. E esse foi um deles, né? O que é preciso ser feito para parar de uma vez por todas, ter esse equilíbrio, chegar nesse ponto de equilíbrio, parar de perder o dinheiro e chegar no ponto de começar a enriquecer e poder enriquecer, vislumbrar esse enriquecimento na nossa vida. E eu posso garantir para você que é a saúde emocional, que vai mudar completamente o seu jogo com o seu financeiro. O nosso equilíbrio emocional, os nossos comportamentos emocionais, eles ditam completamente o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro. E às vezes, dentro desse comportamento, a gente começa a pensar no quê? Os nossos medos, as nossas ansiedades. E falando em ansiedade, a gente lembra aí que passou um período muito difícil para todos os seres humanos no planeta, que foi a pandemia. O que foi essa pandemia? Né? A ansiedade ao extremo. A ansiedade de todo mundo foi ao nível do extremo, foi ao nível do sobre-humano, foi ao nível do desumano, né? Então, assim, já começo dizendo que você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, se passou por alguma perda na família, como eu passei, eu deixo aqui, né, o meu abraço a você, o meu sinto muito a você, o meu coração a você, porque a gente passou por medo de perder pessoas, passamos por medo de morrer, passamos por medo do desconhecido completo do que era aquilo, passamos por perdas financeiras absurdas, passamos por medo de perder dinheiro, medo de perder tudo, passamos por medo de adoecer, passamos por medo daquilo não passar, né? Porque falaram que era, né? Começou falando que era 30 dias. Quando viu, eram 3 meses. Quando viu, era 1 ano, o negócio não passava nunca. Né? E foi dando um desespero em todas as pessoas, né? Eu, por exemplo, o que aconteceu comigo? Logo no começo da pandemia ali, virou meme, né? Virou um meme louco, a gente tendo que lidar com os nossos pais. A gente já estava tendo que lidar conosco, com a nossa vida, com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, com o nosso emocional, com a nossa saúde, e a gente também teve que lidar com os pais, né? E eu tenho 2 pais idosos. E lá no comecinho da pandemia, onde ainda tava aquele desespero, a gente ainda não sabia o que ia rolar, eu liguei pros meus pais, falei com a minha mãe no telefone: mãe, eu tava tentando falar com você desde cedo, onde você tava? Não, eu fui rapidinho na farmácia popular para pegar uns remedinhos pro seu pai. Eu falei: você pegou uma fila na farmácia popular para pegar uns remedinhos para o papai. Por um acaso a senhora foi de máscara? Não, filha, ainda não tenho máscara. E eu acredito, desesperador. E eu acredito que todo mundo passou, né? Quem Sim. tem pais idosos, todo mundo passou por essa dificuldade de fazer com que os pais entendessem essa dificuldade. A gente também teve que lidar com mais essa ansiedade, Sim. né? De medo de perder as pessoas. Sim. E tudo isso foi girando em nós um nível de ansiedade muito alto e isso influencia completamente no nosso comportamento financeiro. E se a gente ainda for analisar o comportamento financeiro do que ela falou, olha o que ela fez. Eu fui na farmácia popular. Ela foi buscar descontos, e às vezes são descontos mínimos. Ela colocou aquele desconto e aquele valor financeiro acima da sua própria saúde. Sim. Então, isso é comportamento financeiro, né? A gente também está falando sobre valores e sobre aquilo que a gente pensa, né? Então, quais são os seus valores hoje, né? O que você coloca antes? A sua saúde emocional, ela tem que vir antes. O seu equilíbrio, o seu comportamento emocional, ele tem que vir antes. Porque é ele que vai ditar
as regras do seu jogo financeiro. É ele que vai mudar completamente, né, o que você está fazendo com o seu dinheiro, quanto você está ganhando de dinheiro, quanto você está fazendo de dinheiro, quanto você está guardando de dinheiro, como que você está gastando e usando o seu dinheiro para você, para o seu próprio bem, para o seu próprio crescimento. Isso muda completamente. E aí, enfim, o que aconteceu comigo naquele momento foi no dia seguinte deste episódio, eu acordei com o céu da boca aberto. Aberto, tipo, Como assim? abri o céu, assim, né? De tamanho medo, desespero de perder as pessoas, né? Aquilo abriu de uma forma que eu não conseguia comer nem conseguia beber água. Nossa. E obviamente que aquilo veio de uma crise de ansiedade, de pensamentos de vou perder meus pais. Se eles continuarem tendo esse comportamento de se expor a essa forma, obviamente que eu vou perder meus pais. Você clica, o teu corpo aciona um mecanismo de defesa. Qualquer sintoma físico que a gente tenha, provindo do nosso emocional, não são coisas ruins, né? É óbvio que é difícil. Pô, horrível ficar com o céu da boca aberto e você sem conseguir comer, né? É horrível você ficar gripado, é horrível você ficar com sinusite, é horrível. Quem quer ficar doente? Ninguém quer ficar doente. Mas o nosso corpo, ele é muito inteligente. O mecanismo humano, ele é sempre de defesa. O corpo tenta encontrar o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio. A natureza também faz isso. Ela tenta se reequilibrar de uma forma completa para que a gente não sucumba. Né? Para você não ter uma crise de estresse absurda que vai paralisar o teu cérebro, você abriu o céu da boca. É óbvio que é uma coisa muito mais simples, né, do que você ter uma síncope nervosa. Né? Então, o nosso corpo, ele é inteligente, ele faz essa inteligência. E o meu fez isso. E eu tive que usar ali mecanismos de equilíbrio para ansiedade que eu vou ensinar vocês para poder melhorar aquilo. Mas eu levei uns 3 dias para conseguir com que o céu da boca fechasse novamente e voltar a beber água e comer e me alimentar. E óbvio que a gente não tem controle do outro, né? As pessoas, os idosos naquela época, os nossos pais, eles levaram ainda alguns meses para entender a gravidade, depois de muito assistir televisão, notícias, jornal e ver que as pessoas estavam morrendo, eles começaram ali a entender. Alguns ainda tiveram muita dificuldade de manter sua mamãe em casa. Eu ouvi muitas histórias, mas muitas histórias de pacientes me contando a dificuldade, mas ela foi para feira. Né? Então, a gente tem a facilidade, né, do online, de pegar um aplicativo e pedir um mercado no aplicativo. Eles não têm essa facilidade. E mudar todo um comportamento de compras de um idoso é muito complicado, né? Então, a rotininha de acordar, ir segunda-feira, naquele horáriozinho lá na farmácia, na terça-feira ir no mercado, na quarta-feira aproveitar lá o dia do hortifruti, na quinta-feira a feira que tem lá do lado de casa, na sexta-feira aí eu tenho a minha missa, né? E assim por diante, cada um com a sua rotininha. Mudar todo esse comportamento, se em nós já é difícil, no idoso é pior ainda. Então, essa foi o mecanismo meu de defesa, né, para poder lidar com toda essa situação. E você que está aí nos ouvindo deve ter passado por situações muito parecidas. Comenta aí abaixo desse vídeo como que foi para você lidar, né, com essa situação, com essas ansiedades da pandemia. Como que foi essa história para você? Eu tenho certeza que cada um tem uma história para contar, que nem sempre é fácil, né? E a gente pensando em tudo isso, por que eu tô falando tudo isso, né? O nosso emocional, essa ansiedade, esses medos que vão gerando, fazem com que a gente mude completamente uma decisão de tomada, né, de lidar com o nosso financeiro. Então, numa situação assim, o que aconteceu? Muitas pessoas, por exemplo, que não tinham um plano de saúde naquela época, passaram a ter. Sim. E às vezes elas nem sequer pensaram no seu orçamento. Elas no impulso, vamos fechar aí o plano de saúde e a gente que encaixe, que se vire depois para pagar. Esse é um comportamento de alerta para nós do eu vou fazer, depois eu penso como que eu vou pagar. Isso é muito complicado porque às vezes a gente se complica. Em ansiedades, a gente geralmente toma esse tipo de atitude. Eu vou fazer, depois eu penso. Eu vou pagar, eu vou comprar e depois eu penso. E geralmente quem faz isso é a ansiedade. E geralmente também quem faz isso também é o medo de não ser reconhecido, o medo de não ser amado. Para ser reconhecido e ser amado, muitas pessoas às vezes compram além do que pode, compram um carro XYZ, ou compram uma roupa XYZ, ou faz um procedimento XYZ. Por quê? Porque precisa ser amado.
precisa ser reconhecido. E às vezes usa esse mecanismo do medo de não ser amado, do medo de não ser reconhecido, gastando com coisas que não precisa. E isso é uma coisa que vai te complicar financeiramente. Eu já fiz isso faz tempo, imagino que quem nunca fez isso? Não, acho que difícil encontrar um ser humano que nunca fez isso na vida, muito difícil. Então, sem julgamentos, estou aqui para acolher você que está aqui assistindo o nosso vídeo e aprendendo com a gente, e às vezes aprendendo também com os nossos próprios erros, observando o nosso comportamento e aprendendo com o nosso compartilhar de histórias, né? A outra coisa que muitas pessoas fizeram durante a pandemia foi gastar desmedido com comida, por medo de que ia faltar no mercado, e começa aquele papo de paralisação de caminhões, começa aquilo tudo. Muitas pessoas abasteceram suas despensas com uma infinidade de comida e às vezes perderam muito dinheiro nisso, né? Porque a nossa despensa, ela nem sempre precisa ter tantas coisas, mas as pessoas queriam evitar ficar indo no mercado porque não sabiam. Era um medo, era um pavor, né, de ter que ficar saindo, ou de ter que ficar fazendo compra. Tudo isso foi trazendo uma desmedida muito grande durante a pandemia. Agora que tá mais leve essa coisa da pandemia, que a gente tá saindo mais, né, continuam os mesmos dois aspectos que mais fazem a gente perder dinheiro: o medo e a ansiedade. Então hoje eu quero trazer para vocês, né, que estão aí escutando a gente, um recurso para lidar com a ansiedade. Existem muitos, né? E existe um muito importante, fácil, simples e gratuito para você já fazer agora, que é respirar. Às vezes na ansiedade e no medo a gente esquece de respirar, ou às vezes a gente simplesmente respira ali só para se manter vivo, né? Ou pior, existe ainda um outro mecanismo no nosso cérebro que quer com que aquilo passe rápido. Eu quero passar por isso rápido, então o que eu vou fazer? Eu vou acelerar o meu batimento cardíaco, eu vou acelerar a minha respiração aqui, eu vou acelerar meus pensamentos aqui, porque quem sabe o tempo passa mais rápido, né? Não, viu, gente? Vai funcionar, não. O tempo vai ser o mesmo e tudo que você tá fazendo é só acelerando o teu cardíaco, o teu respiratório, os teus pensamentos, deixando você com mais ansiedade. O tempo vai passar igual, o tempo não vai passar mais rápido, o problema não vai passar mais rápido. E isso é uma estratégia errada de não enfrentamento do problema. Então a gente tem que aprender a lidar com os nossos medos e com as nossas ansiedades, enfrentar sim cada problema e desafio que se apresentar na nossa vida, com o máximo de tranquilidade e saúde emocional possível. Então, uma das estratégias que eu sempre usei para mim e ensino para vocês: respira. Inspira pelo nariz. Vamos fazer junto agora? Inspira. Expira pela boca. É muito bom. É muito bom. Eu ainda estava respirando. Vamos de novo? Só mais uma agora com mais calma. Inspira. Expira mais lento. Com calma. Essa estratégia simples que você pode fazer a qualquer momento, gratuita, de onde você estiver. Se você estiver no ônibus, se você estiver no trem, se você estiver no trabalho, se você estiver em casa, antes de dormir. Simples. Volta a respirar. Sim. Volta para o momento presente, fique atento a você e a sua respiração. Essa respiração curtinha daqui para cima, que a gente fica... respiração de cachorrinho, não vai fazer o problema passar mais rápido. Sim. A gente vai ter que fazer enfrentamentos de desafios e problemas. É muito importante você respirar e trazer esse benefício do oxigênio para dentro do teu corpo e a renovação de tirar o gás carbônico de dentro do teu corpo. E isso é uma inteligência do corpo humano. Da gente poder fazer essa renovação, isso faz renovação celular, isso faz renovação de pensamentos. Isso te ajuda a baixar teu batimento cardíaco, te ajuda a baixar teus pensamentos. E vai trazer mais clareza. Vai trazer mais clareza. Tem uma coisa que eu gosto muito, é imaginar como se fosse um copo com lama. Tô cheio de problema, tô cheio de pensamentos. E quando eu consigo baixar os pensamentos,
baixar o batimento cardíaco. A lama desce e a água cristalina sobe. E se essa água cristalina subiu, ela tá cristalino na minha mente. Eu consigo começar a pensar melhor para começar a tomar melhores decisões emocionais e financeiras na minha vida. Técnica simples para você fazer agora. Se você não fez com a gente ainda, volta esse vídeo, curte aqui esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai fazer diferença na tua vida e faz respiração. E depois conta pra gente, seja lá no Instagram, @noazul-para-sempre, segue a gente lá, ou seja aqui no nosso canal do YouTube, no nosso podcast No Azul para Sempre, trazendo para vocês sempre aí recursos para você saber lidar melhor com seu emocional e com seu comportamento financeiro. Então, vejo vocês no próximo vídeo e um beijo.